Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é: os últimos serão os primeiros. Publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 14 de junho de 1970. Toda a Bíblia Sagrada devia ser difundida por todo o mundo à luz do novo mandamento. Seria a salvação dessa pobre humanidade subjugada pela treva internacional. Como o Espírito da Verdade explica os versículos 23 a 30 do capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo São Lucas. Vamos ler estes versículos. 23 e 24. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos tentam percorrer a estrada que leva à casa do Pai, mas, aborrecidos com os obstáculos a vencer, com os esforços a empregar, com os sacrifícios a suportar, param e não vão adiante. São os que não podem passar pela porta estreita. Aquele, porém, que segue a estrada que a sua consciência lhe traçou, não lhe suplantando os conselhos por meio de sofismas e subterfúgios, passará facilmente pela porta, por mais estreita que pareça. Quando se aproximar dela, estará aberta e pronta a lhe dar passagem. Mas dizemos com o Mestre: muitos procurarão entrar e não poderão. São os que tentam, mas não perseveram. Há muitos que são ou julgam ser os primeiros. Na sua sofreguidão se aplicam essas palavras de Jesus. Vendo entreaberta a porta, eles se encaminharam para ela, mas com o passo incerto, levando consigo o cortejo das impurezas, das fraudes e dos velhos vícios que não largam.
por mais que ouçam a palavra de Deus, não avançam espiritualmente. Julgam caminhar, mas a estrada sempre se renova diante deles, e a porta novamente se fecha diante de seus olhos. Portanto, aos que hoje vos querem acompanhar, dizei claramente: antes de entrardes nesse caminho árido e pedregoso, despojai-vos de tudo quanto possa estorvar a vossa marcha. Não chegareis nunca se não fordes conduzidos por uma consciência pura e desinteressada de quaisquer proveitos materiais. Versículo 25. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, se do lado de fora começardes a bater, dizendo: abre-nos, Senhor, este responderá: não sei de onde sois. A longanimidade de Deus também tem seu termo. Quando o espírito, chamado a progredir na terra, se obstina a permanecer estacionário, repetindo suas faltas indefinidamente, sem querer seguir a marcha ascensional da natureza, não chega ao mesmo tempo que seus irmãos. Não pode mais entrar com eles nas esferas dos felizes. Assim, se a obstinação e o endurecimento persistem, o Senhor repele o culpado teimoso para planetas inferiores, onde terá de recomeçar tudo até compreender a necessidade do seu progresso. Não dizei entre vós que a dor ensina a gemer? Tudo tem um limite nas contingências humanas. Versículos 26 e 27. Se então disserdes: Senhor, bebemos e comemos na tua presença, e ensinaste em nossas praças públicas, ele vos responderá: não vos conheço. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Jesus se refere claramente a todos os que, sob a capa do culto que professam, continuam a viver de modo condenado pela lei de Deus. Não basta intitular-se fiel de uma religião qualquer. É imprescindível praticar as regras da moral divina. Não basta dizer Senhor, Senhor, completa o Mestre. É preciso fazer a vontade do Pai que está no céu. Versículo 28. Haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó estão no reino de Deus, enquanto sois repelidos de lá. Estas palavras do Cristo, apropriadas pela forma da linguagem aos homens a quem falava, não são alegóricas sob o ponto de vista dos sofrimentos e torturas morais, simbolicamente figurados pelas expressões pranto e ranger de dentes. Terão de experimentá-los os espíritos que, por permanecerem culpados, obstinadamente rebeldes, no momento da depuração do vosso planeta e da vossa humanidade, serão enviados para mundos inferiores. Tais espíritos não vão para o degredo sem conhecerem a causa da sua condenação. Porventura condenais alguém sem julgamento? Sim, eles saberão que o endurecimento de suas almas é a causa única de suas aflições. Verão o desastre da queda e a extensão da perda que sofreram,
Entretanto, a palavra do Mestre lhes dará a esperança e a visão dos bem-aventurados, lhes despertará o desejo de chegarem a ser desse número. Haverá entre eles pranto e ranger de dentes, mas nunca eternamente, como ensinam aqueles que se julgam representantes de Deus. O Senhor jamais condena sem deixar uma porta aberta à reabilitação dos condenados. Dirigindo-se aos judeus, Jesus falava a espíritos encarnados, dentre os quais alguns permanecerão culpados na época da grande depuração. Pertencer ao número dos selvagens da Oceania, carecer de inteligência ou de ciência, não é o que constitui motivo para ser expurgado. A esses, o Senhor concede tempo. O motivo consiste em ser hipócrita, calculista, traiçoeiro, orgulhoso, egoísta, invejoso, materialista, causando a perda das massas populares, arrastando-as para falsos caminhos, caracterizados pela corrupção moral e mental. Sim, dos que cercavam Jesus, alguns há que estão entre vós e que terão de progredir em ciência e inteligência, mas que, desgraçadamente para eles, não progredirão em humildade e simplicidade de coração. Acreditam possuir tudo na sua lamentável autossuficiência, mas quando chegar a hora da razão, que está próxima, verão a triste nudez das suas almas. Versículo 29. Do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, virão os que poderão sentar-se à mesa no reino de Deus. Esta é uma alusão nítida feita pelo Cristo, à comunhão de pensamentos e de crenças que se estabelecerá entre os homens na época da regeneração. Refere-se ainda aos espíritos que virão de diversos planetas para a Terra, na época em que Jesus, o Espírito da Verdade, aparecerá entre vós. Lembrai-vos de que as palavras do Mestre alcançam sempre o presente e o futuro. Versículo 30. E disse Jesus: Eis que serão os últimos os que eram os primeiros, e os primeiros serão os que eram os últimos. Muitos que se colocaram na frente, entre os primeiros, serão os últimos a chegar ao fim, por não terem marchado com perseverança. Os que confiam em si mesmos, os que julgam marchar com mais segurança e creem passar adiante de seus irmãos, se verão obstados pela sua própria vaidade e terão, igualmente, retardada a sua marcha. Para o Senhor, nada vale a duração da existência do espírito. O arrependimento sincero e as virtudes é que são tudo. Assim, o espírito que tardiamente entrou no caminho do bem, mas caminha com humildade e perseverança, pode não só atingir, mas ultrapassar o espírito orgulhoso, que nenhum esforço faz, mesmo tendo começado mais cedo a sua rota ascensional. E assim, os primeiros serão os últimos serão os primeiros no reino de Deus.